Olá, bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Faltam só 17 dias para o primeiro turno das eleições e muita gente já escolheu os candidatos. Mas o que acontece quando se vota em branco ou o eleitor anula seu voto? Nós vamos explicar para você. Você já recebeu uma mensagem dizendo para votar nulo em outubro? É um texto que fala assim: se mais da metade dos eleitores decidirem anular sua escolha, a eleição também seria anulada. Isso é mito ou verdade? Segundo a Justiça Eleitoral, essa informação é um grande mito. Apenas os votos válidos são levados em conta para determinar os candidatos vencedores. E esses votos válidos são definidos em uma conta simples: total de votos menos os brancos e nulos. Esses dois últimos valem apenas para fins de estatística. Portanto, também não é verdade o outro mito de que o voto branco vai para quem está ganhando. Não vai. Esse mito do voto nulo nasceu por causa de uma interpretação errada do Código Eleitoral, que realmente prevê novas eleições se mais da metade dos votos forem anulados. No entanto, essa nulidade é apenas por decisão judicial e em casos, por exemplo, de fraude, coação ou utilização de identidade falsa no momento da votação. O corpo humano foi feito para se movimentar. É por isso que os médicos recomendam atividade física. E fique atento, o sedentarismo pode abrir espaço para doenças do coração. Depois de quase um ano sem malhar, Priscila decidiu voltar à academia. Ela diz que por causa do tempo que ficou parada, já sente a saúde prejudicada. Agora eu resolvi retomar a minha rotina de atividade física. Já tem 2 semanas mais ou menos que eu estou treinando. E a gente já percebe, de certa forma, um desenvolvimento melhor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo correm o risco de ter problema de saúde por falta de atividade física, especialmente as mulheres, que são as mais sedentárias. A pesquisa diz ainda que, no Brasil, 47% das pessoas adultas não praticam nenhum tipo de exercício, o que aumenta a chance de problemas cardíacos. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, explica este médico cardiologista. Ele diz ainda que o sedentarismo pode evoluir para a obesidade e contribuir para o aumento das doenças do coração. O que é importante é que as crianças aprendam desde muito cedo o que é saudável e praticar atividade física, porque isso é saudável, isso vai promover uma melhora na qualidade de vida no futuro. Mas para quem é sedentário e pretende começar uma atividade física, é preciso tomar alguns cuidados. É importante passar por uma avaliação médica, cardiorrespiratória e um treino adaptado, alerta esse educador físico. Hoje existem diversas formas de avaliação, tanto uma avaliação médica autorizando a inclusão na atividade, uma avaliação física, uma avaliação biomecânica, avaliação postural, para depois vir para uma prescrição de treinamento. A campanha de vacinação contra a raiva animal protege animais e donos contra a doença. De acordo com especialistas, não há tratamento comprovadamente eficaz para a doença. E os pacientes que sobrevivem acabam ficando com sequelas graves. Na fazenda do seu Pedro, as cabeças de gado são cuidadas de forma diferente. O leite produzido aqui é para consumo próprio, mas o bem-estar dos animais é importante para o desenvolvimento da produção. Este ano, o seu Pedro já vacinou o gado contra a raiva bovina. É muito importante, porque é igual meio que o consumo do leite, é só mesmo para a gente. Isso aí é importante demais, o gado está com saúde, a gente saber que não está tendo problema de doença nenhuma, né? É bom demais. A raiva bovina pode ser fatal. No dia 18 de abril deste ano, o Instituto Mineiro de Agropecuária confirmou uma morte por raiva na comunidade de Córrego Falso, zona rural de Divinópolis. A grande preocupação dela é justamente com relação à letalidade, que é uma doença que praticamente tem 100% de letalidade. Ou seja, o animal adoeceu de raiva, ele vai morrer de raiva. E
o risco de transmissão para o humano. A vacina deve ser aplicada em animais maiores de 4 meses de idade. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, somente na região de Divinópolis existem cerca de 114 mil cabeças de gado. A transmissão da raiva bovina se dá por meio da mordida do morcego. Por isso, nesses casos, a melhor ferramenta ainda continua sendo a prevenção. O gado deve ser imunizado todos os anos. A preocupação aqui na fazenda do seu Pedro passa de geração em geração. A pequena Sofia já acompanha o avô e sabe o que fazer. Eu tenho essa consciência por causa que desde pequena eu fico cuidando. Desde pequena eu gosto de qualquer animal. E principalmente do gado? Principalmente do gato. Olá! O projeto Preciosidades Vivara apresenta o espetáculo O Que Ainda Guardo, da Quasar Companhia de Dança, coreografado por Henrique Rodovalho nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A obra é intrinsecamente brasileira, inspirada na bossa nova. As apresentações na capital paulista são no Auditório Ibirapuera no sábado, às 9h e domingo, às 7 da noite. No Rio, é a única apresentação na Cidade das Artes na quarta-feira, dia 26, às 9 da noite. Os ingressos são a partir de R$ 30, com meia entrada de 15. A Galeria Frente, em São Paulo, une pintura e escultura na exposição Iberê Camargo e Francisco Stockinger. A mostra, em cartaz de 22 de setembro a 27 de outubro, aborda a relação de amizade entre os dois artistas gaúchos, além da produção de cada um deles. Iberê, inclusive, chegou a produzir um retrato do amigo em óleo sobre tela. A visitação é gratuita de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 10 às 2 da tarde. E a dica para as crianças é o musical Cinderela Lá Lá Lá, com texto, adaptação e direção de Alexandra Golic e Carla Candiotto. A montagem é uma versão contemporânea e bem-humorada da Gata Borralheira, ambientada no mundo da moda. Nessa releitura, a corajosa Cinderela sonha em ser uma estilista. A madrasta é fanática por shopping centers. As irmãs invejosas só pensam em se tornar atrizes de musicais. A fada madrinha é uma musa do entertainment. E o pai de Cinderela, uma figura ausente, é um comerciante rico e elegante. Já o tão esperado baile real ganha um luxuoso tapete vermelho para a chegada de celebridades como Shakira, Gal Costa, Maria Bethânia e Yoko Ono. Curta a temporada até 30 de setembro, aos sábados e domingos, às 5 da tarde, no Espaço Furnas Cultural, no Rio de Janeiro. A entrada é gratuita. O que é bom e é certo está por vir. Aproveitem a programação. Semana que vem eu volto com mais dicas culturais aqui no Repórter Visual. Tchau! Carro, avião, caminhão, barco. Os traços físicos e as personalidades dos candidatos à eleição podem não ser determinantes na hora de decidir o voto, mas são um prato cheio para os surdos. E o tradutor Jonatas Narciso explica que na língua de sinais, essas características físicas são usadas para criar apelidos que facilitam a identificação dos políticos. O Brasil tem 10 milhões de surdos e no dia 7 de outubro, 64 mil deles devem votar. Para garantir o acesso à informação, toda propaganda partidária e eleitoral tem intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Mas você sabia que entre os surdos, os candidatos não são tratados pelo nome? Eles têm uma espécie de apelido visual. Jonathan Narciso e Neide Lins traduzem em tempo real as entrevistas dos presidenciáveis exibidas ao vivo aqui na TV Brasil. Ele diz que é comum trocar nomes por sinais que lembram traços, trejeitos e até a personalidade da pessoa.
Eu me chamo Jonatas e o meu sinal é esse aqui, por exemplo, que nesse caso é uma característica física. Eu tenho a sobrancelha muito marcada e tal, cheia. Toda vez que fossem me chamar, soletrarem o meu nome, J-H-O-N-A-T-A-S. Olha o tempo que ia demorar. Com os candidatos não é diferente e ele dá exemplos. O Ciro tem esse sinal aqui. Então a comunidade surda do Brasil todo sabe que esse é o sinal do Ciro. O sinal do Boulos, por exemplo, é esse sinal aqui. Já para os menos conhecidos, teve enquete nas redes sociais para definir um sinal. Foi o caso de José Maria Emael. Eu sugeri que fosse esse sinal. Por conta de uma característica física dele, ele tem um rosto largo, mas os olhos são pequenininhos e tendem a ficar fechadinhos, assim, né? Ele tem esse perfil. Ou então esse, né? Porque o nariz dele, apesar de ser comprido, é um pouco mais arredondado, assim, na ponta, né? Adivinha qual foi o sinal vencedor? A entrevista com o candidato à presidência da República, José Maria Emael, do partido Democracia Cristã. Foi uma demanda mesmo tradutória, né, no sentido de você buscar o máximo de sincronia e fluidez na tradução simultânea da entrevista. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.